Paz do Senhor Jesus, irmãos, tudo bem com vocês? Eu estou aqui na casa do irmão Pedro, estou no Rio de Janeiro. Nós vamos fazer um estudo juntos hoje das duas casas de Israel e do filho perdido. Vou fazer esse estudo junto com o Pedro. O Pedro vai apresentar para vocês como visualizar a lousa, que eu sei, ela tá meio... as informações estão meio espremidinhas, mas ele vai explicar para vocês como visualizar esse estudo e depois, logo em seguida, nós vamos partir direto para o estudo, tá bom? Nós fizemos nessa lousa 4 linhas do tempo. A primeira linha do tempo está em azul aqui, é para mostrar os 4 tempos em que o reino de Deus ele é dividido. Ele começa mostrando a união, a separação entre as nações, as 10 tribos das nações e as 12 tribos reconstituídas de novo, unidas na restauração do reino. Uma linha do tempo para falar dos tempos da separação e da reunião das 12 tribos de Israel. Na segunda linha do tempo, nós vamos mostrar o contexto da parábola do filho pródigo, ou filho perdido. Aqui a gente vai falar das 2 parábolas em que Jesus conta antes de contar a parábola do filho perdido e todas as revelações que estão envolvidas nessa linha do tempo. E principalmente falar, né, o objetivo ao qual ele está falando essa parábola e para quem ele está falando essa parábola. O objetivo dessa parábola é levar o público-alvo dela a 2 coisas: arrependimento e misericórdia. Depois partimos para a linha do tempo principal, que é a parábola propriamente dita e o tema do estudo. Nós dividimos em 1, 2, 3, 4, 5 fases e vamos destrinchar ela direitinho para vocês com todos os textos que a gente conseguiu enxertar nela e achar e revelações escondidas também nessa parábola. E uma 4ª linha do tempo que é paralela a essa parábola, que a gente vai ler os textos de Jeremias 31 e Jeremias 33, que é um paralelo falando da parábola do filho pródigo. Foi da onde Jesus tirou todas as coisas que ele falou nessas parábolas. Tá certo? Agora a gente vai iniciar o estudo e eu queria deixar isso gravado na mente de vocês para vocês se posicionarem na hora do ensino. Então, nós vamos começar por aqui. Aqui são os 4 tempos nos quais Deus trata com o termo Casa de Israel. Quando você lê o termo Casa de Israel, o que você pensa? Talvez não chama muita atenção das pessoas, mas o termo Casa de Israel é muito importante nas Escrituras. Algumas pessoas leem e pensam que falam somente de judeus, outros podem ler e pensar que fala somente dos gentios, mas nós vamos mostrar que são diferentes. São 4 pontos. No primeiro, vai falar das 12 tribos unidas, como era no princípio, antes da divisão do reino. No segundo ponto, Deus vai tratar o termo Casa de Israel, ele vai ser direcionado a 10 tribos somente, que é no tempo da divisão do reino, ponto-chave para se entender as Escrituras. Quando Deus divide o reino no tempo de Salomão. 10 tribos. Aí o termo Casa de Israel passa para as 10 tribos. Mas aqui ainda não está em mistura com os gentios. Depois vocês vão ver que esse termo, as 10 tribos, ou seja, a Casa de Israel, Deus passa a usar esse termo para as nações. É preciso do contexto para você compreender isso. E o 4º ponto é onde Deus usa o termo Casa de Israel, como era no princípio, só que aqui agora os gentios entram no reino de Deus e formam as 12 tribos de Israel. São 4 pontos. E aqui tem alguns versos que a gente separou para a gente ler para vocês. O Pedro vai ler aqui 1 Samuel 7, verso 2 e 3. Diz assim: Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriat-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus.
Percebe? Apareceu 2 vezes o termo casa de Israel. 2 vezes. E está falando das 12 tribos. Tem vários textos no livro da lei, são 6 ou 7 exemplos. A gente separou só um. Tem mais 2 aqui que depois vocês podem ler, se vocês quiserem. O outro se encontra em Oséias, capítulo 1, que é um profeta-chave para compreender esse estudo das 2 casas de Israel. A gente já tem estudo nos 2 canais, no canal ID, do irmão Pedro, no meu canal e no canal do irmão Israel também. Aqui é só para puxar o estudo para vocês compreenderem. Aqui o termo casa de Israel já vai ser usado da divisão do reino. Casa de Israel não vai ser mais as 12 tribos, vão ser 10 tribos somente. Diz assim, ó, Oséias 1, 6 e 7. Tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. Disse o Senhor a Oséias, põe-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Porém, da casa de Judá me compadecerei e os salvarei pelo Senhor, seu Deus, pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Viu? Casa de Israel e casa de Judá. Aí já é a divisão do reino. Mas aqui a casa de Israel está sendo o termo, Deus, o próprio Deus passou esse termo para as 10 tribos, mas ainda não tem mistura. Eles ainda estão, está dividido entre Judá e Samaria, mas ainda não, eles não foram cativos, não foram espalhados entre as nações. Agora o terceiro ponto é onde Deus já usa o termo, se bem que vai aparecer o termo Efraim, vocês já sabem, né? Efraim é o cabeça das 10 tribos, agora já entre nas nações. O Pedro vai ler o Oséias 8, 8 e 9. Isso. Israel foi devorado, agora está entre as nações como coisa de que ninguém se agrada, porque subiram a Assíria, o jumento montês anda solitário, mas Efraim mercou amores, ou pagou amores, ou como esse termo mercou é pagar como se estivesse pagando a uma prostituta pelo seu amor. Foi o que Efraim fez nas nações, ele se prostituiu com as nações. Aí não apareceu o termo casa de Israel, apareceu o termo Israel. Mas precisa do contexto para você compreender que Deus não está falando de Judá aqui, ele está falando de Israel. Nesse profeta, em outros também, mas esse em destaque, às vezes vai aparecer o termo Israel em contraste com Judá. Casa de Israel, casa de Judá. Esse é importante compreender. E aí apareceu Efraim, que está falando da casa de Israel. Deus não está falando de Israel e destacando Efraim. Efraim é Israel. E agora o quarto ponto, aqui são 2 textos importantes. O Pedro vai ler esses 2 textos que eles são importantes. Tiago 1 é o primeiro. Diz assim, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Escreveu só para judeu? As 12 tribos que estavam... Esse tempo aqui é um tempo que eles já escreviam para as igrejas. Tiago já sabia do plano, já sabia tudo que o Senhor Jesus conquistou na cruz, já escreveu para o povo que está na dispersão, e é claro que Tiago sabia que essa mensagem iria espalhar pelo mundo até que a mensagem da restauração chegasse na mente de ambos os povos. Já escreveu para as 12 tribos. Tiago era conhecedor dos profetas. E o outro está em Atos 26, do 1 ao 8. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse, é permitido que uses da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos. Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Mormente, porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso, eu te peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se assim quiserem testemunhar, porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante à esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Não teria como Paulo aplicar o termo as 12 tribos de Israel, falar que elas estavam servindo a Deus fervorosamente dia e noite, esperando a ressurreição, e usar isso somente para judeu.
Paulo estava preso, ele estava se defendendo perante o rei Agripa e ele já estava pregando o evangelho para os gentios há muito tempo. O apóstolo Paulo aplicou o termo 12 tribos diretamente para a igreja. Eu sei que isso pode parecer comum para muitas pessoas que interpretam que a igreja são as 12 tribos, mas é importante você conhecer qual é o caminho, os planos que Deus usou para ele aplicar o termo as 12 tribos à igreja. Existe um caminho, esse caminho muda toda a história. Não é apenas espiritualizar e compreender, porque tem pessoas que não conhecem as duas casas de Israel, não conhecem a parábola e se realmente interpreta o termo casa de Israel para a igreja. O Pedro vai explicar aqui para vocês agora essa parte que é mais complicada. Então, olha só. Antes de entrar na parábola, que todo mundo conhece, uma parábola bem conhecida chamada parábola do filho pródigo, e o termo pródigo significa o filho que gastou, o gastador. A gente conhece o conteúdo da parábola e sabe que ele gastou o que o pai deu para ele como herança, a parte que lhe cabia. Mas a gente vai ver que esse termo ele é meio controverso e não faz sentido quando a gente analisar o contexto da onde vem essa parábola. Então essa linha vermelha aqui do tempo que a gente fez é para mostrar o contexto ao qual Jesus Cristo falou a respeito dessa parábola. Ele vinha falando de parábolas até chegar na parábola do filho pródigo. Mas antes, ele estava reunido com um público. E esse público começou a murmurar coisas a respeito de Cristo, de Jesus, que estava ali com eles. E essas pessoas eram publicanos, pecadores, fariseus e escribas. Judeus da época, que estavam rodeando a Cristo. Jesus estava se referindo diretamente a publicanos e pecadores, enquanto fariseus e escribas que estavam também no mesmo ambiente, murmuravam dizendo que ele tinha com publicanos e pecadores. E Jesus Cristo, aproveitando esse cenário, proferiu essas 3 parábolas. Então, nessa linha do tempo vermelha, ele começa a falar as parábolas e começa a exortação. Essas palavras são três parábolas exortativas que querem atingir esse público-alvo. É o objetivo das parábolas. O objetivo delas. Público-alvo. E o que contém, qual é o conteúdo? Porque parábola, quando a gente fala de parábola, a gente tem que lembrar que toda parábola tem uma moral da história. A moral da história dessas 3 parábolas envolve arrependimento e misericórdia, ao qual o público-alvo tinha publicanos e pecadores, ao qual essa parábola tinha a ver com arrependimento, e fariseus e escribas, cumpridores da lei, sacerdotes, que eram apenas cumpridores, mas não tinham misericórdia. Jesus está querendo ensinar a respeito dessas coisas através dessas parábolas. Não pode pegar essa parábola do filho perdido e isolar ela apenas, porque ela é uma parábola inteira. A ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido, ou o pródigo, é uma imensa parábola, na qual Jesus Cristo dividiu em 3 momentos. E é isso que a gente vai ler agora. E vocês vão ver que toda essa parábola, todas essas 3 parábolas, elas apontam para as 2 casas de Israel. Existem nessas parábolas setas, cartazes, nos apontando para essas coisas. E eu queria que vocês percebessem isso e que foi uma coisa maravilhosa desse estudo que a gente conseguiu conectar pela graça de Deus. Eu vou pedir o Luiz para ler aqui para mim a ovelha perdida. Já está aqui. Preste atenção no contexto primeiro. A gente vai começar lendo aqui, ó, 15:1, para vocês verem o que estava cercando, o cenário que estava em volta de Jesus Cristo. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai buscar a que se perdeu, até encontrá-la? Achando-a, põe-lhe sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne amigos e vizinhos, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Queria chamar a atenção nessa parábola para alguns pontos.
Primeiro, o número de ovelhas. Ele tinha 100, separou 99 no deserto e foi buscar uma perdida. 100 menos 1, 99. Mas grava o todo, 100. Outra coisa que eu queria chamar a atenção nessa parábola. Quando ele recupera essa ovelha perdida, e ele vem jubiloso. E no final da parábola, ele fala que há júbilo no céu quando um pecador se arrepende. O pecador se arrependendo, tem júbilo no céu. São 100 ovelhas e uma volta. Ele recupera para formar os 100 novamente. São 3 pontos que eu queria deixar gravado nessa parábola para a gente ler a próxima. A dracma perdida. Ou qual é a mulher, outro exemplo, ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la. E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Aí vem o verso 10. Eu vos afirmo que, de igual modo, fazendo contexto com o de antes, né? Isso aí. De igual modo que há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Olha só, ele só muda o pano de fundo da parábola, mas a moral da história continua sendo a mesma. Um pecador se arrependendo, com júbilo no céu. Agora ele só usa o termo júbilo no céu para alegria diante dos anjos. Só que tem uma coisa interessante aqui. São 10 agora. E uma se perde. Eram 100, se perdeu uma e voltou. Recuperada. Eram 10 dracmas, se perdeu uma, foi achada, formou o todo de 10 novamente. Você consegue entender que esses números não são por acaso? Eles estão apontando para aquela primeira explicação que o Luiz deu aqui, que quando houve divisão no reino de Deus, ficou 10 tribos no norte e 2 no sul. As 10 tribos do norte são a casa de Israel e, profeticamente falando, Efraim como cabeça. Você vê que isso não é coincidência, são cartazes, são placas apontando para as duas casas, especificamente para a casa de Israel, o reino dividido. Isso vai tomando cada vez mais sentido. 10 dracmas, no contexto que vocês vão ver, vocês vão ver que o número 10 não foi escolhido aleatoriamente. A gente estudando as parábolas, a gente chegou, e aí quando a gente vai estudando e a gente vai percebendo, a gente foi levado a uma outra parábola que não está aqui no contexto dessas parábolas, mas ela vem um pouquinho depois, que é a parábola dos leprosos, dos 10 leprosos, que está em Lucas 17, dos versos 11 ao 19. Eu não vou ler, se os irmãos quiserem, os irmãos leiam em casa. Mas essa parábola fala de 10 leprosos que Jesus encontrou quando ele cruzava por Samaria. E ele cura esses 10 leprosos e fala para eles: vão lá no templo e cumpram a lei. Só que apenas um volta. E esse um era samaritano. E esse justamente é que Jesus Cristo, ao olhar para ele, fala: justo o estrangeiro que retorna. Irmãos, 10 foram curados, 10 partiram, um retorna. E justo o samaritano. Os irmãos sabem que Samaria é capital de Efraim? Justo o samaritano, o estrangeiro, o efraimita é que volta. Todas essas parábolas ao qual Jesus Cristo fala, ele está se referindo ao que volta como efraimita, não na literalidade da parábola. Você não vai ler isso, mas você vai perceber nas entrelinhas que isso são setas mostrando para o Reino do Norte. Outra coisa importante, que eu quero agora, voltando para o contexto aqui dessa linha do tempo vermelho que antecede a parábola que a gente vai estudar, é que essa ovelha perdida, nesse contexto dessa parábola, ela está perdida fora. Como assim? Ele pega 99, guarda no deserto e vai buscar fora do deserto a que está perdida. Essa está fora. Na parábola da dracma perdida, esta mulher, ela perde a dracma dentro de casa. Vai cair justamente no filho perdido. Ele está preparando, Jesus está preparando nesse contexto aqui o que ele vai falar na parábola do filho perdido.
Ele está falando para o filho que está fora e está falando e tratando também para o filho que está dentro. Ambos estão perdidos. Isso é uma grande revelação, porque quando a gente lê a parábola do filho pródigo, parece que o que ficou está certo e o que saiu está errado. A gente tem que corrigir isso na nossa cabeça, porque essa parábola é contexto dessas duas aqui. E nessas duas aqui, os dois estão perdidos. Só que está um dentro de casa, que é a dracma, e o outro fora do deserto. E aí Jesus Cristo entra na parábola. Somente Jesus poderia construir uma parábola dessa, porque ela é toda baseada nos profetas. Tem um profeta de destaque, mas somente o Filho de Deus, um homem cheio dos profetas, poderia formular uma parábola dessa e deixar uma mensagem incrível para os nossos tempos, uma mensagem de restauração. Pode ser simplificado e pode ser muito aprofundado. É isso daqui que a gente está tentando fazer hoje. É incrível, você fica muito admirado pelo Senhor Jesus quando você entende as palavras dele pelos profetas. Isso é tremendo. Eu vou ler a parábola do filho perdido, porque não tem sentido essa parábola ser chamada de filho pródigo, porque quando você lê as duas outras, ele se refere a uma ovelha perdida, a uma dracma perdida, e aqui o tempo todo, a gente vai ver no texto, ele fala que o filho está perdido. Então, a epígrafe dessa parábola, ela deveria ser o filho perdido, para completar o contexto ao qual Jesus Cristo estava falando. Isso está escrito. Isso que é interessante. Está escrito essa expressão. Filho pródigo realmente não faz sentido. Isso é epígrafe colocada por uma pessoa que não entendeu o contexto geral e mesmo assim precisaria de tudo isso que vocês estão vendo aqui, dos profetas. Antes da gente começar a ler, eu queria só elucidar uma outra questão a respeito de como é empregada essa parábola nos contextos hoje da igreja. As pessoas usam muito essa parábola para falar do filho que se perdeu, ou seja, de um cristão que se afastou da igreja e está retornando. Olha só, meus irmãos, a palavra de Deus ela é viva, eficaz e é espírito. Obviamente que ela pode ser aplicada para diversas situações da nossa vida e do nosso cotidiano, mas eu quero que vocês entendam o que Jesus Cristo tinha na cabeça ao proferir essa parábola. Ele estava falando de coisas muito superiores a isso. Ele estava falando de coisas de restabelecimento do plano eterno do Pai, que já de antemão tinha sido traçado. Ele está falando sobre essas coisas aqui e tratando as peças fundamentais que estão envolvidas nesse propósito. São os seres humanos, gentios e judeus. Essa parábola serve para mostrar isso. O plano de Deus sendo executado através dos seres humanos na Terra. É isso que ele está tratando aqui. Tratando o que deve ser corrigido nos seres humanos para que o plano do Pai seja executado. Eu vou ler a parábola aqui então para vocês verem. Lucas 15, a partir do verso 11, diz assim. Continuou. Olha só que é o contexto das outras duas parábolas. Ele não parou. Essa palavrinha pequena chave. Continuou. Continuou. Ele continuou a falar com aquele público-alvo que ele estava falando lá desde o início. Certo homem tinha 2 filhos. Olha só. 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. A palavra dissolutamente significa desregradamente, sem princípio nenhum. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país onde o garoto estava, o mais moço, uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Deus começou a tratar com esse menino. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfaborras, das lavagens que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. Começou a passar fome. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Deus tratou, fez ele passar por necessidades, fez ele pensar na vida, e agora ele levanta e vai ter com o pai arrependido. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai,
pequei contra o céu diante de ti. Na primeira parábola, o júbilo era no céu, na ovelha perdida. Na segunda parábola da dracma perdida, o júbilo era no céu. Aqui, ele peca contra o céu. Até destaque aqui, ó. Pequei contra os céus. É a frase-chave. É a frase-chave. Para você ver a conexão entre as parábolas. Ele peca contra o céu. Ele precisa se arrepender perante o céu. Isso liga as parábolas. Exatamente. Você tem a conexão das três. Ele fala: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Só que ele não está falando isso para o pai, ele está pensando em falar ainda. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Tomou coragem e foi fazer o que ele estava pensando. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, agora ele está colocando em prática o que ele pensou. Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai novilho cevado, comemos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe informou: Veio o teu irmão. O teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. A parábola, ela restaura um reino de consciência. Isso é tremendo. Qual a conexão? Agora nós vamos pegar a parábola e vamos, passo a passo, mostrando as relações que elas têm com os profetas, com o que Jesus, da onde Jesus tirou as coisas para proferir essa parábola. E vocês vão ver as duas casas de Israel aqui nesses textos. Vocês vão conseguir entender quem é o filho mais moço, vocês vão conseguir entender quem é o filho mais velho, o ciúme que existia entre eles. Essa parte do ciúme é tremenda também. Poxa, muita novidade Deus deu pra gente. A gente estudou 5 horas. 5 horas. 5 horas a gente estudou isso. Foi alegria do início ao fim. Foi muito bom. Irmãos, essa parábola do filho perdido, ela começa de uma maneira que a gente nunca tinha parado para pensar. Um filho está saindo de casa e nunca foi explicado para nenhum de nós a razão disso está acontecendo. Parecia simplesmente que o garoto encheu o saco de estar ali, pegou as coisas dele e foi embora viver a vida. Irmãos, não é isso. Foi Jesus que criou essa palavra. Foi o Filho de Deus que criou essa parábola. E ele usou expressões, a gente até destacou aqui, que está nos profetas. Ele construiu, ele fez uma compilação dos profetas, destacou Jeremias e construiu isso. É claro que vai estar escondido coisas lá nos profetas. E aí então a gente vai começar. A gente dividiu essa parábola, conforme a gente já havia explicado, em 5 partes. 5 partes a gente dividiu essa parábola e vamos começar a explicar ela pela primeira parte,
que é o marco dessa primeira parte, é a partida do filho moço. Já fala 5 partes para eles, para ficar frisado, né? A partida do filho moço, a vida dissoluta do filho, arrependimento e retorno. Essa palavra retorno aqui é para falar dos filhos de Isaías. Quanto mais revelação você tem, mais incrível fica. É verdade. Os que estão arrependidos retornam. Isso Paulo usa. Eu já fiz vídeo falando dos filhos de Isaías e dos filhos de Oséias. Vou deixar o link para você na descrição. Aí tem a inveja de Judá e o regozijo da família no céu. São 5 pontos que a parábola, que a gente dividiu a parábola. Pode ser menos, você pode fazer até mais. Dividimos assim para ficar melhor para explicar. Ficar mais didático. Olha só, o primeiro ponto, a gente fala da partida do filho moço. O filho sai por livre e espontânea vontade e por coisas que a gente encontrou na palavra, por motivos que a gente encontrou na palavra, mas foi uma escolha dele sair da presença do pai e ir viver a vida. Em Jeremias 3, de 8 a 11, Deus pega o momento em que o filho mais moço, Efraim, vai para as nações e lhe dá a carta de divórcio. Veja bem, a carta de divórcio, ela era dada para a mulher e a mulher levava o que ela tinha para levar. Principalmente a sua vida e o direito de poder se relacionar com outras pessoas, porque aquela carta lhe garantia todos os bens para poder ter uma nova vida. Foi o que o pai fez com o filho. Lhe deu uma carta de divórcio, lhe deu uma autorização para sair, que foi os seus bens, para ele viver a vida dele conforme ele escolheu fazer. Em Jeremias 3, de 8 a 11, fala isso. Diz assim: quando, por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, eu despedi a pérfida Israel e lhe dei carta de divórcio, vi que a falsa Judá... Então Judá, Efraim é o filho moço, Judá é o outro filho, e a palavra diz que a falsa Judá, sua irmã, não temeu, mas ela mesma se foi e se deu à prostituição. Você vê que existem aqui um filho que parte e um filho que fica. Mas para Deus, os dois estão errados. Só mudou a figura. São 2 filhos, 2 irmãs, 2 casas, 2 reinos, Efraim e Judá. Só muda os termos, mas a ideia toda é a mesma. Você vê que nos profetas, a gente escolheu um texto de Jeremias, e Jeremias é importantíssimo para você entender essa parábola do filho perdido, que é nesse momento, quando o filho parte, Deus usa em Jeremias a mesma conexão para falar da carta de divórcio para a casa de Israel, Efraim. Certo? O segundo ponto da parábola é a vida dissoluta do filho, a vida desregrada do filho. E aí quando a gente vai para Oséias... Quando Jesus criou essa parte da parábola, ele tinha mais ou menos esses textos na mente. Em que ponto dos profetas isso se encaixaria? Oséias 4, 16 a 19. Diz assim: como vaca rebelde se rebelou Israel, será que o Senhor o apacenta como um cordeiro em vasta campina? Óbvio que não. Efraim está entregue aos ídolos, é deixá-lo. Tendo acabado de beber, eles se entregaram à prostituição. Os seus príncipes amam apaixonadamente a desonra. O vento os envolveu nas suas asas e envergonhar-se-ão por causa dos seus sacrifícios. A gente botou aqui também outro texto importantíssimo. Esse é importante. Para falar desse momento da vida dissoluta dos filhos. Você vê aqui que o filho sai, o pai não impede, deixa ele se embriagar e se prostituir com as nações, isso realmente acontece na parábola, e deixa ele voltar arrependido, ele quebra a cara. No verso 19 é bem claro quando ele fala: os ventos os envolveu nas suas asas e envergonhar-se-ão por causa dos seus sacrifícios. Esse filho não se envergonha num dado momento dessa parábola, foi o que o desperta para voltar. A vergonha, a fome. Ele reconhece que no reino do pai dele, os empregados comiam bem. E ele se envergonha de estar num lugar que nem lavagem de porco ele recebia. É isso que atina a consciência dele para voltar arrependido também. Então, Oséias 8, de 8 a 9, que é o outro texto-chave para a gente entender. Oséias 8, de 8 a 9. Diz assim, lê aí, não está fazendo nada?
Israel foi devorado, agora está entre as nações como coisa que ninguém se agrada. Porque subiram à Síria, o jumento montês anda solitário, mas Efraim mercou amores. A gente chegou a ler esse texto aqui quando Nessa falou parte aqui, eu da mistura das nações, aqui de novo. A vida dissoluta do filho o levou a se misturar com outras pessoas. E Oséias 8, 8, 9 está falando exatamente desse momento. A vida dissoluta do filho. Agora vem o outro ponto. Você vê que o profeta Oséias está sendo destaque agora. Depois vai virar o jogo. Depois o Jeremias vai passar a ser destaque. Exatamente. Você vê que Jesus ele pega para fazer essa... Foi o que o Luiz falou há um pouco tempo atrás. Ele pega uma compilação dos profetas para montar essa parábola. Essa parábola é a parábola-chave, mas de antemão ele fala duas para dar contexto. É tremenda essa parábola aqui. Agora a gente vai falar da terceira parte, que é o arrependimento e o retorno. É o tratar de Deus com esse filho. E a gente vê Oséias 2, bota aí, tá aí já? Oséias 2, 6, 7, e tá em Oséias 14, 1. Oséias 14, de 1 a 4 e 8 a 9. A gente vai ler primeiro Oséias 2, 6, 7. Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos, e levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Ela irá em seguimento dos seus amantes, porém não os achará. Buscá-los-á, sem contudo os achar. Então dirá: irei e tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Você vê, aqui a metáfora... Caiu em si, né? Ele caiu em si. Deus dificultou a vida e ela relembrou da vida que ela tinha com o primeiro marido. Foi o que trouxe à mente dela o arrependimento para voltar para o primeiro marido. Exatamente o que aconteceu no início da parábola. A mesma metáfora que Deus deu quando deu carta de divórcio e deixou ela partir, aqui ele está dificultando a vida dela para que faça ela se lembrar de quem era o primeiro marido. Na parábola é igualzinho. O pai deixa ir e o filho se perde nas nações, se perde na vida, passa por situações de revés e volta a se lembrar da condição boa que ele tinha com o pai e retorna. É paralelo, só muda o pano de fundo. Só faz sentido para quem conhece as duas casas de Israel. Se não falar, tá forçando a barra, era filho, agora é esposa, não tem nada a ver uma coisa. São metáforas, irmão. Vocês têm que entender o que passa na cabeça de Deus. Isso é claríssimo quando você conhece as duas casas. Agora é o 14, né? Oséias 14, 1 e 4, depois 8 e 9. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tem caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: perdoa toda iniquidade e aceita o que é bom. Olha o que é bom para Deus. Em vez de novilhos, o sacrifício dos nossos lábios. A Síria já não nos salvará, não iremos montados em cavalos e não mais diremos as obras das nossas mãos. Tu és o nosso Deus. Por ti o órfão alcançará misericórdia. Aí, ó, o órfão que ficou sem pai. Alcança a misericórdia, alcança é a conexão com o início do livro e que aparece em Romanos e que está aplicado a Efraim. Aí verso 4. Curarei a infidelidade e de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Aqui, os amarei. No início do livro, Deus fala que não vai amar Efraim. Está escrito. Aqui ele fala: eu voluntariamente os amarei. Paulo não fala isso? Fala. Amada que não era amada. Ele tirou daqui. Aqui está escrito: ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Aqui parece que Deus está falando, né? Mas em outra tradução fala: Efraim dirá: que tenho eu com os ídolos? No hebraico eu não conferi o certo, mas dá a entender que é Efraim que está dizendo: o que tenho eu com os ídolos? Porque Deus disse: eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como cipreste verde, de mim procede o teu fruto. Efraim é frutífero, Deus fala que ele se tornou infrutífero, mas como ele se arrepende, aí Deus fala: de mim procede o teu fruto. É a questão da figueira e os ramos, né? Não é só para judeus. 9. E o 9 é aquela pergunta estratégica do Espírito Santo. Quem é sábio que entenda essas coisas? Quem é prudente para que as saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Você vê, irmão. Quem é sábio para entender essas coisas? O Espírito Santo sabia o que estava perguntando aqui. Iria estar no Novo Testamento, iria estar nas cartas de Paulo, iria estar na palavra de Jesus. Quem é sábio?
você vê que, nesse momento, o pai faz gerar arrependimento no filho e o filho retorna. A gente vai deixar aqui tem um estudo do Luiz falando sobre os filhos de Osés e os filhos de Isaías, mas a gente vai depois fazer um bônus nesse próprio estudo, falando sobre os filhos de Osés e os filhos de Isaías nessa parábola também. Não deu para fazer isso aqui, porque a lousa não permitiu, mas a gente já vai deixar esse link para vocês conectarem que existe aqui, nessa parábola, os 3 filhos de Osés e os 3 filhos de Isaías. Tá certo? Então, do arrependimento e o retorno, o filho volta para casa, é recebido pelo pai, mas acontece uma coisa que era esperada, a inveja do filho que ficou. Quem é o filho que fica? Judá. Judá não fica? Quem vai é Efraim, as 10 tribos. Judá fica. E aí, quando o irmão volta, quando as 10 tribos, a casa de Israel retorna arrependida, o pai faz aquela festa. Recebe o filho de braço aberto, o enche de carinho, lhe põe roupas e acessórios e alegorias, e isso gera uma contenda, uma inveja do irmão mais velho. Vai ter a inveja dos 2 filhos. Isso que vai ficar profundo. O texto vai ser Isaías sobre. Então é isso aí. Agora o Luiz, quando a gente estava estudando, ele sacou esse negócio, isso que ele vai explicar agora aqui. Preste atenção que tremendo que é isso. Quando que começa essa inveja de Judá? Essa inveja, ela começa quando Jesus vem, passa para os 12 discípulos, pegam para judeus, e quando a palavra começa a ir para os gentios, você pode ver em Atos. Aí começa toda a encrenca. Tinha encrenca até nos que tinham fé. Lá em Atos 15 teve uma briga entre os fariseus que abraçaram a fé. Aí começou a inveja. Alguns se converteram, outros não. Então ela começa lá mais ou menos em Atos dos Apóstolos, mas vai até o fim. Isso daí vai até o fim. Até os dias de hoje. Até os dias de hoje. E vai até o final mesmo. Exatamente. Aí Pedro vai ler o texto para ficar mais fácil de explicar. Porque, quando lê esse texto aqui, essa parte aqui parece que vai entrar em dúvida, sabe? Aí que vai ser revelado o mistério que o Pedro falou no início. O motivo do filho mais moço ter saído. Existe um motivo. Jesus deixou isso, ele não ia dar tudo assim, né, de mão beijada. Na verdade, ele deu. Depois que você entende tudo, você fala, meu Deus, Jesus deu pra gente uma revelação. É tremendo esse pedaço aí, preste atenção aí. Isaías 11, de 6 a 16. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a onça pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como boi, criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Verso 9. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será a morada. Naquele dia o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo, que for deixado, da Assíria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Amate e das terras do mar. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá, recolherá desde os 4 confins da terra. Afastar-se-á a inveja de Efraim. Ué, não é Judá que tem inveja? E agora? Se Efraim e Judá o texto que remonta o que a gente está falando, o filho pródigo, por que a inveja aqui dá para Efraim? Aqui que a gente teve grande luz. No começo teve dúvida. Verdade. Vamos continuar. Afastar-se a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão eliminados. Efraim não invejará a Judá, e Judá não oprimirá a Efraim.
Então existia uma inveja de Judá, primeiro, uma inveja de Efraim sobre Judá, mas também existia uma opressão de Judá em Efraim. Aqui Jesus está falando que vai acabar, que está em Efésios 2, vai acabar com isso daí. Não vai existir um muro de divisão. Antes, verso 14, antes voarão para sobre os ombros dos filisteus ao ocidente, juntos despojarão os filhos do oriente, contra Edom e Moabe, lançarão as mãos, e os filhos de Amon lhe serão sujeitos. O Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito, e com força do seu vento moverá a mão contra o Eufrates, e, ferindo-o, dividi-lo-á em 7 canais, de sorte que qualquer o atravessará de sandálias. Haverá caminho plano para o restante do seu povo, que for deixado da Assíria, como houve para Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Então você vê aqui o ponto principal desse texto que a gente leu de Isaías 11:16 é mostrar que existia uma inveja prévia de Efraim em Judá. E que existia uma opressão de Judá e Efraim. Quem tem irmão aqui sabe o que está sendo colocado nessa parábola. Existe entre irmãos você querendo ou não querendo. A gente não é irmão, a gente tem isso aqui entre a gente. Não é irmão de carne, mas é irmão de espírito. A gente tem isso entre a gente. Mas olha só, aqui eu estou falando dos irmãos de carne. Você acha que um irmão mais novo normalmente não admira um irmão mais velho? E se você não tiver cuidado nisso, essa admiração se torna inveja. E você não sabe que o irmão mais velho, por ser o irmão mais velho, oprime o irmão mais novo? Pressiona, cobra dele, faz ele trabalhar. Pega um copo d'água para mim. Pô, eu tive irmão, não tenho irmão. Você explora o irmão mais novo. E isso pode ser interpretado como uma opressão. Essa foi a razão pela qual o irmão mais moço saiu de casa. Ele primeiro tinha inveja do irmão mais velho e o irmão mais velho o oprimia. Ou você acha que por um simples momento da vida ele acorda com vontade de sair de casa e sai simplesmente? Não. Você tem que... Foi quando o Luiz, lendo esse texto de Isaías 11, a gente procurando os textos dos profetas, ele teve luz sobre isso. E eu falei, caramba, isso é uma tremenda uma revelação, porque ninguém fala sobre isso. Ninguém mostra que existia uma razão prévia para o filho mais moço sair de casa. O ponto-chave é o templo. Simplesmente o templo. Quando dividiu o reino, 10 tribos, 2 tribos, Deus escolheu Judá, escolheu a casa de Davi, o templo ficou lá. Eles teriam que ir lá adorar. Lembra que Jeroboão reuniu tudo ali, queria batalhar contra Judá e Deus dá um basta ali? Essa inveja já dá para ver lá em, acho que é 1 Reis. Já dá para ver lá que Jeroboão queria tomar o reino todo para ele. Mas Deus não quis, ele dividiu, ele deixou lá em Jerusalém, o ponto de adoração. O templo estava lá. Efraim ficou com inveja. Efraim, cabeça das 10 tribos, casa de Israel, ficou com inveja. E isso fica mais claro. Em João 4, você vai ver que Jesus era necessário ele passar por Samaria. Lá vai ter a mulher samaritana. Na conversa que Jesus vai ter com ela vai usar expressões mais ou menos assim. Pô, você vai me dar água da vida? Porque lembra da questão da água da vida, né? Água viva. Ele fala, ela pede água para ele fala que aquela água ela voltaria a ter sede, mas a água que ele daria para ela nunca mais ela teria sede, né? Fluiria dela rios de água viva. Aí ela usa expressões, nosso pai Jacó. Então, ali vai aparecer José, Jacó. Então ela fala, nosso pai Jacó, sabe? Ela usa expressões que, se não fosse válida essa expressão, Jesus ia falar, peraí, teu pai Jacó, você é gentil. Teu pai Jacó como? Mas você se lembra? Quando Jacó cruza as mãos nos filhos de José, lá em Gênesis, ele dá a primogenitura para Efraim e coloca Efraim como seu primogênito. Ela não está errada, a mulher samaritana. Ela é filha de Jacó. Porque Jacó colocou Efraim como primogênito, como cabeça das 12 tribos, no lugar de... Qual é o primeiro filho? Esqueci. Manassés? Não. Mas o primeiro filho das 12. Rubens.
Ele coloca. O que é curioso nesse texto, são várias coisas interessantes, mas o que é curioso é que ela fala, o Messias, quando ele vier, ele nos falará todas essas coisas. Porque ela falou, uns dizem que é em Samaria o lugar de adorar, outros dizem que é em Jerusalém. Até que Jesus fala, veio a hora e chegou, que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Mas ela falou algo curioso. Ela falou, quando o Messias vier, ele vai nos falar. Ela sabia que o Messias ia vir e que tinha um compromisso também com os gentios. E ela, antes de receber o Espírito Santo, falou algo curioso, curiosíssimo. E o legal dessa história é que Jesus, quando ele fala para ela assim, chegou o tempo e é agora, que não é lá e nem cá, é em espírito e em verdade. Quando ele fala que não é lá nem cá, ele acabou com o ciúme. É colocado que não existe mais um lugar fixo, não é preciso ter ciúme. Pode ser na sua casa, pode ser na minha, pode ser no seu quarto. Tem que ser em espírito e verdade. Isso não é só para judeu, é para judeu e gentio. Ali ele acaba com a ciumeira. O ponto-chave é que a inveja primeiro foi de Efraim. Isso leva ele, na parábola, a sair de casa. Nos profetas, é ele se rebelar contra Deus. Se for na figura de mulher, carta de divórcio, por causa da inveja. Então a inveja realmente, Isaías falou corretamente, a inveja é de Efraim. Quando que acontece a inveja de Judá? Depois inverte. Aí no tempo do Novo Testamento, Jesus vem, os apóstolos começam a se inclinar para os gentios. Claro, Pedro para os judeus, Paulo para os gentios. Pedro também prega para os gentios, escreve para os gentios. Aí começa a inveja, começa o ciúme. Mas esse ciúme já foi profetizado até no livro da lei. Lembra que Paulo citou em Romanos, falando que Moisés já dizia, assim como vocês me provocaram ciúme com deuses que não são Deus, eu vos provocaria ira com um povo que não é povo, com nação louca eu vou provocar ira em vocês. E Paulo falava a respeito das duas casas. Ele finaliza o assunto em Romanos 11. Romanos 11:11 diz assim, pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios. Aí a gente deu um salto para Romanos 11:25. Foi bem resumido esse salto. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo. Todo o Israel será salvo. Como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcançassem misericórdia, à vista do que vos foi concedida. Agora o verso-chave. Porque Deus a todos, encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Acabou a inveja. Acabou a inveja. Se houver arrependimento, a misericórdia de Deus incide sobre a vida e aí ele proclama a paz entre os irmãos. Então a inveja... Ficou clara essa parte, irmãos? Essa quarta parte? Que existiu a inveja de Judá, mas de antemão tinha uma inveja de Efraim. Quando o Efraim volta, Judá se manifesta, chia, e aí o pai, na parábola, começa a reconciliar os dois reconcilia os dois irmãos. O irmão chama, esse teu filho. O pai fala, esse teu irmão. É importante que nós nos regozijemos e nos alegremos na presença dele, porque ele estava perdido, estava morto, e agora ele está com a gente. Você vê que, nas entrelinhas dessa parábola,
quando a gente fala aqui no contexto da ovelha perdida e a dracma perdida, que dois estão perdidos. Tanto o que está fora, que expressou o seu sentimento e a sua vontade e colocou em prática e foi embora, ele levou o que tinha para levar, e o outro que fica, que tem o mesmo pensamento do que foi, mas fica porque quer fazer a vontade do pai, mas na verdade o que ele queria de verdade era fazer o que o outro irmão fez, sair e ir embora, mas ele fica achando que está enganando o pai. Pedro, como é que você pode provar isso? No próprio texto da parábola, quando o irmão volta, ele coloca as garras de fora, ele coloca à tona a realidade da personalidade dele, ele joga na face do pai. O senhor não me deu nem um novilho para comemorar com meus amigos, e para esse que gastou o teu dinheiro todo, você dá tudo isso? Existe misericórdia nesse irmão? Existe misericórdia em Judá? Olha para quem Jesus está falando na parábola, fariseus e escribas. Esses homens eram cumpridores da lei, mas não tinham misericórdia. Quando a gente olha para a parábola do bom samaritano, que a gente não colocou aqui, mas é um texto que todos os irmãos conhecem, Jesus Cristo ele usa como exemplo só os homens da lei, os sacerdotes, fala de levita, fala de escriba, que estão caminhando e passam pelo lado daquele cara que foi roubado e agredido. E quem que cuida daquele homem? Um efraimita, samaritano. De propósito, Jesus falou isso. De propósito, mostrando que o gentil estava com misericórdia. E o judeu, cumpridor da lei, do coentro e do cominho, que seguiam à risca toda a lei de Moisés, não tinham o princípio básico do que a lei queria dizer, que é a misericórdia a respeito do próximo. Eles não tinham isso no coração. E Jesus, nessas 3 parábolas, que eu chamo de uma parábola só, ele está abordando e exortando aos judeus da época. Jesus, sendo judeu, na parábola do samaritano, Samaria aponta para Efraim, que aponta para as 10 casas, e cai aqui. Mas na parábola, dá a entender que ele se coloca como samaritano, sendo judeu. O bom samaritano, ele entrega a pessoa ferida, dá o que é necessário e fala, se te faltar alguma coisa, quando eu voltar, eu te restituo. Nessa hora, Jesus Cristo, ele está unindo as 12 tribos nessa parábola. Essa não foi a condição para a vida eterna? Foi. Um pergunta para ele, o que eu faço para ter a vida eterna? E Jesus dá um exemplo. Faz isso e você vai viver. Eles sabiam na prática. Nessa parábola do bom samaritano, ele pergunta o que é preciso para fazer. Quem é o meu próximo? Jesus Cristo dá o exemplo. Na vida dele. E se coloca como gentio, porque para Jesus Cristo, aquele corpo que está nele é de judeus e gentios, não é só de judeus. Ele se coloca, ele mostra o seu lado gentio, e usando a misericórdia como exemplo. E aí chegamos aqui na 5ª parte da parábola, que é o regozijo da família, ao qual o pai, ele abraça os 2 filhos, explica para o outro que tudo que ele tem é dele também, e que ele devesse se alegrar e regozijar, porque aquele irmão dele estava perdido e voltou, estava morto e reviveu. E isso aqui, meus irmãos, nessa parábola a gente consegue entender que o pai é Deus e os filhos são a casa de Israel unidas. Aqui essas expressões que falou no começo, júbilo no céu, alegria diante dos anjos, pequei contra os céus, o pai está ensinando que nem foi o Pedro que viu isso daqui. Isso daqui foi o Pedro que viu. Ele explicou muito bem. O filho não está em alegria, mas na parábola é para ter alegria diante dos anjos. Essa alegria é no céu. O pai ele está falando, meu filho, ele termina a parábola assim, era necessário que regozijássemos. Foi falado antes, aqui, regozijo, alegria diante do céu, pequei. Já está isso daqui para a gente conectar a palavra final do pai. Meu filho, é necessário que a gente se alegre. Porque nas 3 parábolas, o final é regozijo e júbilo no céu. O céu aqui estava na terra, nessa parábola. No pai e nos 2 filhos. As 2 casas de Israel. Agora, o que se passou na cabeça do nosso Senhor Jesus Cristo para ele aplicar essa parábola nesse devido tempo? O que ele
pensava, da onde ele buscou essas informações para montar essa história. E essa é a parte mais tremenda desse estudo, irmão. Se você, assim, já está cansado de assistir um pouco, dá uma pausa aí no telefone, no computador, vai beber uma água, toma um café e volta atento, porque aqui é a revelação dessa história. Essa é a linha do tempo final. É a quarta linha. Em 4 pontos, né? Deus das 12 tribos. Aqui tem essa frase. O preto significa? A parábola. Essa parábola aqui do filho perdido. E o vermelho tem no profeta. Jeremias. O pai ouviu de longe se me deixou ver. Arrependimento, choro e súplicas. E aqui a nova aliança, em Jeremias 31. Irmão, isso aqui é lindo. Isso aqui é tremendo. Eu vou assim, no início de Jeremias, ele fala no início que ele é o Deus das 12 tribos, né? Isso é em Jeremias 31 que fala isso? 31. É onde a gente marcou. Deus ele já começa, Jeremias 31, falando que sou Deus das 12 tribos. Ele não é Deus só de Judá ou Deus só da casa de Israel com cabeça Efraim. Ele é Deus das 12 tribos. Aqui, ó, no verso 1 diz, naquele tempo, é tipo, naquele tempo, que tempo? É um tempo em que ele diz, serei o Deus de todas as tribos e elas serão o meu povo. Justo no profeta, ele já armou aqui o texto, já vai falar das 2 casas mais pra frente. Aí depois tem o verso... A partir do verso... de 3 ao 9. A partir desse verso 3, se você pegar a parábola do filho perdido a partir do verso 20... E Jeremias, a partir do verso 3, se você colocar os 2 textos dali para frente, Jeremias 3 em diante e Lucas 15, 20, você vai ver um paralelo. Vai sair isso daqui, ó. Parece um evangelho, parece que Jeremias vira um evangelho sinótico. E você vai começar a enxergar a parábola do filho perdido dentro de Jeremias. Foi da onde Jesus tirou toda essa história. Vamos lá. Do 3 ao 9. Jeremias 31, de 3 a 9. Eu vou ler do 3 ao 9 direto, aí depois você frisa. Tá bom. Ó, de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Dá vontade de até parar aqui agora já, né? Ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adufes e sairás com o coro dos que dançam. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria, plantarão os plantadores e gozarão dos frutos. Cada palavra aqui não é à toa, porque haverá um dia em que gritarão os atalaias na região montanhosa de Efraim. Por que tem aparecido Efraim aqui? Levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Efraim não foi rejeitado? Porque assim diz o Senhor, cantai com alegria a Jacó, exultai por causa da cabeça das nações, proclamai, cantai louvores e dizeis, salva, Senhor, o teu povo, o restante de Israel. Aqui, ó, restante. É o que Paulo usa em Romanos. Um resto voltará. Eis que eu os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra. E entre eles também os cegos, os aleijados, as mulheres grávidas, as de parto. Olha de onde saem as coisas que Jesus fala. E em grande congregação voltarão para aqui. Ó, um resto voltará. Virão com choro e com súplicas os levarei. Guiá-los-ei aos ribeiros de água, por caminho reto em que não tropeçarão. Porque eu sou um pai para Israel, Efraim é o meu primogênito. Que show, que show. Irmãos, vocês conseguiram ver grande parte dessa parábola agora nesse texto de Jeremias 31, de 3 a 9? Irmãos, é tão tremendo isso. A conexão do que está escrito na parábola no verso 20, o pai o viu de longe. E no verso 3, de longe se me deixou ver. É um momento em que o filho está voltando de longe e o pai está o vendo de longe. O que acontece depois disso na parábola? O pai o recebe, o abraça, lhe fala palavras de carinho e lhe adorna com vestimentas e com uma nova aliança, uma aliança no dedo. Nova aliança. O filho volta a... O que é preciso para você entrar na nova aliança? É preciso arrependimento. O filho volta arrependido e o pai coloca uma aliança no dedo dele, lhe coloca a sandália nos pés e lhe dá uma roupa nova. Irmão, você consegue entender o que está sendo dito nessa parábola? E depois ele coloca dentro de uma festa com um novilho
e muita música, e muita festividade, e muito regozijo, o que será que o pai está fazendo com o filho? Colocando ele aonde? O que vocês entendem sobre isso? O que a gente acabou de ler em Jeremias 31, de 13 a 9? O pai colocando o filho na bodas. Vocês estão entendendo isso, meus irmãos? É uma coisa tremenda. Algo complicado, lindo, mas tem que ser explicado agora mesmo. O filho perdido, ele volta arrependido, e o que fica é o que fica com inveja, é o que dentro estava perdido, como dracma, né? A dracma perdida. Exatamente. Ficou, mas estava perdido. O filho, quando ele volta segundo o coração do pai. Não sou digno de ser chamado teu filho. Não sou digno de ser chamado teu filho. Ele fala, meu filho, nasceu segundo o coração do pai. Quem é que está nascendo segundo o coração do pai? O filho que está representado em Efraim. Aqui fala, Efraim é o meu primogênito. Sim, Jesus é judeu, começou com o judeu, os apóstolos começaram, mas na massa, o próprio povo judeu não aceitou na massa. Agora, se olha em proporção, os gentios nasceram primeiro. João mesmo fala, ele veio para o que era seu. E os seus não o receberam. João é judeu. João não sabia de Atos 21? Milhares de judeus que haviam crido em Jesus no ministério de Tiago? Sabia. Mas ele fala, ele veio para que eram seus e os seus não receberam. Mas todos quantos os receberam, Deus lhe deu poder de ser chamado filhos de Deus. Olha só, Efraim volta arrependido, primogênito, nasce como primogênito. Pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Nesse momento ele se achava órfão. E o pai fala, meu filho. Agora, numa intriga entre Jesus e os judeus, se eu não me engano está em João 8, eles falam assim, nós temos o pai que é Deus, mas não tinha misericórdia, não tinha arrependimento. Jesus fala, o vosso pai é o diabo. Você vê a diferença? E isso é tremendo. Isso e tem mais aqui. Não, por que Efraim é o primogênito? Deu para entender? Perfeito. Efraim não é se engrandecer, não. Não. A palavra começa com judeus. A gente falou isso em Romanos 11. Nosso Senhor é um judeu. Os apóstolos são judeus. Nós temos o Novo Testamento por causa deles. Mas Efraim é o primogênito. Você tem que crer no que está escrito. Não é se engrandecer, não. Tudo isso foi por causa do arrependimento, choro e súplicas do filho. Que volta, na parábola está escrito arrependimento, foi o que gerou o retorno do filho. Em Jeremias 31 está choro e súplicas. Eu acho que a gente vai ler isso a partir do verso 18. Então você vê, apareceu 12 tribos, apareceu Efraim, é o meu primogênito, e aí vai aparecer, olha o que está no verso 18. De 18 a 20. Bem ouvi que Efraim se queixava, dizendo, castigaste-me e fui castigado como um novilho ainda não domado. Converte-me e serei convertido, porque tu és o meu Deus. Na verdade, depois que me converti, arrependi-me. Depois que fui instruído, bati no peito. Fiquei envergonhado, confuso, porque levei ao opróbrio da minha mocidade. Até o 20, né? Aí Deus fala, não é Efraim o filho precioso, filho das minhas delícias, porque ele está se arrependendo. Isso. Pois tantas vezes quanto falo contra ele, tantas vezes ternamente me lembro dele. Comove-se por ele o meu coração, deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Pô, o que acontece? Aqui, ele volta arrependido, o pai recebe ele de braço aberto e esse regozijo do pai. Toda essa palavra que o Luiz acabou de ler aqui em Jeremias é a expressão do regozijo do pai ao ver o filho voltando. Isso é tremendo. Ele volta com arrependimento, com choros e súplicas, e o pai se regozija disso. Deus não despreza o coração arrependido e contrito. Está na palavra. Alguns de vocês, se chegaram até aqui, poderiam estar discordando de alguma coisa no começo. Mas aqui, irmãos, pelo amor de Deus, não tem como. Não tem como. E ainda não acabou não, hein? Tem o verso de 31 a 34. Olha só, o Espírito de Deus, que sabedoria que ele usa nos profetas, preparou tudo isso para aí sim falar um texto que é muito lido e conhecido por todos. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. No mesmo contexto que fala de Efraim arrependido, voltando, etc e tal. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito,
porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las escrevereis. E serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Mesma expressão que está no verso 1. Exatamente. E não ensinará jamais a cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Amém. Tremendo, né, irmãos? E não acaba por aí. Se você continuar lendo Jeremias 33, o verso 3, depois o 7, o 8 e o 11. A gente vai... Vai ler? Vai ler. Jeremias 33, 3. Lê aí. Depois a gente finaliza aqui. Vou ler rápido. É conexão, é muito importante, ó. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Restaurarei a sorte de Judá e de Israel, e os edificarei como no princípio, Judá e Israel. Por isso que separamos esse texto. Como no princípio, 12 tribos. 12 tribos, legal isso daí. Ó, purificá-los-ei de toda a sua iniquidade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram e transgrediram contra mim. Aí o verso 11. A voz de júbilo e de alegria. Ó. A voz de noivo e de noiva. Noivo e noiva, bodas. A voz dos que cantam. Festa. Cantam. O que eles cantam? Rendei graças ao Senhor dos Exércitos, porque Ele é bom, e porque a sua misericórdia dura para sempre, tem no Salmo isso. E os que trazem ofertas de ações de graças à casa do Senhor, porque restaurarei a sorte da terra, como no princípio, diz o Senhor. Tremendo. Irmãos, coisas grandes e ocultas. É isso daqui, ó. Tem uma coisa que você leu aí agora, no finalzinho. Deixa eu ver se eu acho aqui. Isso aqui já é um outro estudo, mas eu queria frisar aqui uma coisa que a gente não tinha pensado. A voz do noivo e a voz da noiva, e a voz dos que cantam. O que será que eles cantam? O cântico. Eu tinha pensado já daí. Você tinha pensado? Ele sempre fala isso. Eu tinha pensado em falar. Que cântico é esse que eles cantam? Talvez o Pedro se lembra, não falei nada. É o cântico, irmãos. É um cântico que vai ser cantado lá no final. O cântico de Moisés e do Cordeiro. É lindo, a gente vai fazer um estudo sobre isso, se Deus permitir. Irmãos, vocês entenderam tudo isso? Entenderam que no final o filho é colocado no dedo uma aliança, a melhor roupa, sandália nos pés, e que eles entram numa festa onde há cânticos, acabamos de ler? Que festa é essa? Que roupa é essa que é preciso ter de antemão para poder entrar nessa festa? O pai bota no filho arrependido. Não quer dizer que ele não vai botar no outro, porque quando o outro é exortado pelo pai a exercer a sua misericórdia, ao receber o irmão que chegou, Judá se converte. Recebe e forma as 12 tribos, porque não entra nas bodas só as 10 tribos. Entram as 12 restauradas. Com roupa nova, anel no dedo e sandália nos pés, que é o Evangelho de Cristo. Na boca e na mente. Parece que isso daqui é tudo. Aqui são 2 filhos, mas tem mais uma outra parábola que fala: um certo homem tinha 2 filhos. Para você ver que não é invenção. Ah, verdade, é Mateus. É Mateus? Vamos buscar aqui. Caramba, a gente não pode esquecer, rapaz. Aqui, ó, Mateus 21, 28. E o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Como é que começou a parábola? Um homem tinha 2 filhos. Começou igualzinho. Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: sim, senhor. Porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. Aí Jesus disse: qual desses 2 fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Disseram, ele está falando com os judeus, o segundo. Jesus declarou: em verdade vos digo que publicano e meretrizes vos precedem no reino de Deus, porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependeste. Olha o que ele queria, arrependimento. Verdade. Afinal, para acreditardes nele. Aí, 2 filhos. Pode explicar. Igualzinho. 2 filhos. O que o primeiro filho, o pai propôs? Vai para a vinha? É vinha, não é? O primeiro disse: eu vou, eu faço. Mas não foi. Quem é esse filho? Judá.
o que tinha vontade, o que ele fez, na verdade? Foi desobedecer. Ele falou para o pai que ia cumprir a lei, mas ele não cumpriu lei nenhuma. Ele agradou o pai com a fala de dizer que queria, mas no fundo ele não fez. Quem é mais sincero? Esse ou o outro que quando o pai falou faz, vai para vir, ele fala não vou fazer. Esse é o filho mais moço nessa parábola aqui. O pano de fundo é o mesmo, só muda os personagens. A moral da história é a mesma. Um filho que quer ficar bem com o pai, mas mente, e o outro que faz a vontade que está no coração dele. Eu não estou dizendo os dois estão perdidos. Por isso que Deus age com misericórdia nos dois. Porque todos os dois foram colocados debaixo de desobediência. E para com os dois foi dado misericórdia. Esse foi um bônus muito bem lembrado, porque mostra que é mais um paralelo a essa parábola do filho perdido. Tá bom, meus irmãos? Eu espero que vocês tenham curtido, tenham gostado, tenham acrescentado coisas como acrescentou pra gente. Eu tô muito feliz de estar aqui com esse moleque, meu irmãozão. Foi um prazer enorme ter estudado com ele, e isso vai acontecer muitas vezes ainda enquanto ele estiver aqui. Já tem vários estudos. Tem vários estudos. Uma vez a gente sentou aqui e foi fluindo muitas coisas. Eu só queria que o irmão Israel estivesse aqui também. Se Deus quiser, ele vai estar. Se Deus quiser, ele vai estar, porque é a vontade de Deus que a gente esteja junto, nós três. Tenho certeza disso. Sendo assim, fechou? Fechou. A gente já estava com saudade de vocês. Ele está um mês sem postar, eu já devo estar uns 3 sem postar, mas aguardem que vem coisas maravilhosas da parte de Deus aí, através dos nossos canais, tá bom? Fiquem na paz de Deus. Deus abençoe a cada um de vocês. Até o próximo estudo.